Agenda 21. A mentira verde e o Deus artificial da nova religião. E nesse vídeo vamos falar dessa grande falácia, dessa grande farsa do aquecimento global. E nesse vídeo vamos entender como será o próximo passo para implementar mudanças ainda mais radicais em nossa sociedade. E como tudo isso está ligado com a nova religião. E como esse circo todo está sendo armado. Tá aqui, mudança climática é tão urgente quanto o coronavírus, diz a pirralha Greta Thunberg. O que está por trás dessa grande mentira? Qual é o motivo oculto? Então, essencialmente, o novo Acordo Verde, temos os democratas usando isso como um meio para conduzir o socialismo na nossa nação. Eles estão dizendo que temos que tratar das mudanças climáticas. Este é um discurso de vendas deles, essencialmente. Mas, na verdade, o estão usando para ter o socialismo para a nossa nação. Olhamos para as estratégias deles e o que começaram a fazer, provavelmente antes de você e eu termos sequer nascidos. O que eles começaram a fazer na década de 70? Eles começaram a falar sobre mudanças climáticas. E não falavam cientificamente, falavam emocionalmente. Eles disseram que isso era algo que iria destruir a nossa vida como a conhecemos. Eles nos disseram que os ursos polares vão morrer. Nos disseram que as calotas polares estão derretendo. Eles começaram a usar a linguagem e retórica que instilam medo. E nós sentimos esse medo. Especialmente como jovens mulheres, nós sentimos uma proteção preventiva pelas nossas famílias, nossos filhos, nossos futuros filhos, nossos netos. Queremos que eles sejam capazes de crescer num quintal com grama e de andarem de trenó no inverno, como nós fizemos quando crianças. Não queremos que eles vivam numa versão destruída da nossa terra, onde a neve derreteu e os desertos queimaram e o clima está completamente arruinado. Então eles plantam uma semente, a semente do medo. E eles criam a urgência. Se não fizermos algo logo, passaremos o ponto de não retorno. Eles plantam na nossa mente não apenas a semente do medo, mas a empatia de que precisamos ter uma ação. E eles fazem e repetem isso várias vezes. Os links dos vídeos completos vão estar na descrição do vídeo. O dióxido de carbono é 0,04 da porcentagem da atmosfera, do que está em todo o mundo. Os seres humanos criaram apenas 3% desses, 0,04% sobre todo o mundo. E na Austrália, seres humanos, fábricas, carros, breaking wind, incêndios, são responsáveis por 1,3% dos 3% dos 0,04%. Está alguém sugerindo seriamente que deveríamos colocar a economia de cabeça para baixo? Forçar os preços da energia? Prejudicar os negócios e danificar os empregos? Porque 0,04% da atmosfera é dióxido de carbono? E carvão produz dióxido de carbono. Onde está o líder político que se levanta em público e diga: isto é lixo não adulterado, estamos prejudicando nossas crianças, esqueça a economia. Esqueça o fato de que o preço da energia sairá pelo teto, se dependermos apenas da energia renovável. Estou preocupado com as nossas crianças, que têm sido alimentadas com esse lixo desde o jardim da infância até o primário, colegial, universidade, na mídia, nos negócios, na política. É uma doença e parece nos ter pego pela garganta. Angela Merkel, na Alemanha, aprovou um pacote de 88 bilhões de dólares para um esquema de precificação de carbono. Acho que ela quis dizer dióxido de carbono. A Alemanha considera um imposto de voos para torná-los mais caros. Então você terá que pagar um trem ao invés de um avião. Haverá incentivos para carros elétricos. Mesmo que o método de gerar eletricidade possa muito bem produzir mais emissões do que veículos movidos a petróleo. Haverá descontos para passagens de trens. Mas os verdes na Alemanha disseram que não é o suficiente. Tipo, vocês falharam no dever da humanidade em proteger o clima. Temos uma séria crise nas nossas mãos mundialmente.
Estamos alimentando nossos jovens com desonestidade. Essas pessoas não podem definir as mudanças climáticas. Eles não podem definir o que o está causando, se é que ele existe, pois o clima está sempre mudando. Eles falam de emissão e carbono quando, na verdade, querem dizer dióxido de carbono. E dióxido de carbono é 0,04% da atmosfera do planeta. E economistas em toda a parte estão de cabeça para baixo. Se genuinamente queremos lutar pelo futuro dos nossos filhos, teremos que lutar contra esse lixo intelectual. E parece que apenas alguns de nós estão preparados para entrar no ringue. Esse é o plano acordado por 179 nações. É chamado de Agenda para o Século XXI. É um estado totalitário, sendo desenvolvido neste momento no mundo todo. É um inventário e plano de controle. Inventário e controle de toda a terra, toda a água, todos os minerais, todas as plantas, todos os animais, toda a construção, todos os meios de produção, toda a comida, toda a energia, toda a informação e todos os seres humanos do mundo. E este é um plano que foi acordado por 179 nações em 1992. É um plano das Nações Unidas e é chamado de Agenda para o Século XXI. E muitos de nós ao redor do mundo pensamos: bem, o desenvolvimento sustentável parece ótimo. Não é sobre reciclar e reutilização criativa e criar energia e recursos alimentares para todos? E a resposta é não, realmente não é. Trata-se de transferir a população para os centros das cidades, centros concentrados e desocupando-os das zonas rurais. Todos os sistemas devem estar em harmonia a fim de controlá-los todos. Porque quando os sistemas não estão de acordo, quando estão fora do equilíbrio, ou não estão sincronizados entre si, eles não podem ser controlados centralmente. E o objetivo da Agenda 21 é um governo mundial e controle total vinda de uma unidade central. Toda nação que assinou a Agenda 21 tem o seu plano de Agenda 21 local. As pessoas nos Estados Unidos desconhecem isso completamente. Se eu sair e falar sobre isso, a imprensa americana me ataca e me chamará de teoria da conspiração, de teórica da conspiração, o que é completamente ridículo. É uma conspiração, mas não é uma teoria, é um fato. Os 3 pilares da Agenda 21 das Nações Unidas são economia, ecologia, equidade. Os 3 Es, e todos pensam que sabem o que isso significa. A ideia de equidade social deve significar que todos terão acesso à água limpa e ar puro. Nenhuma propriedade será usada como lixão porque eles estão no nível de pobreza. Mas, na verdade, a equidade social é sobre empobrecer grandes porções da população e causar a queda das nações desenvolvidas. Tudo o que estamos vendo agora é destinado a colapsar nossas economias. É um estado totalitário sendo desenvolvido neste momento em todo o mundo. E o que as grandes corporações querem neste desenvolvimento é poder ter a completa circulação de trabalhadores sem fronteiras ou limites. Poder movimentar suas economias sem regulamentações e reduzir os salários. E então este é o objetivo, é isso que você encontra na equidade social. E claro, isso é sobre ecologia e economia. Esses são os 3 círculos: economia, ecologia e equidade social. E onde eles se encontram no centro é o equilíbrio, mas na verdade é um equilíbrio comunitário. Então não é o equilíbrio do bem-estar das pessoas, mas o que é o equilíbrio das corporações, para eles explorarem e controlarem e manter as populações em uma área completamente acondicionadas, áreas densas para que possam ser vigiados e guiados. E é assim que se parece esse equilíbrio na medida em que é desenvolvido o Estado totalitário. A mídia convencional é de propriedade de 5 grandes empresas. E você não vai conseguir essas informações das grandes mídias. Então você precisa ser sua própria mídia, precisa se educar, precisa sair e educar seus vizinhos. Sua comunidade, sua real comunidade. Você precisa ajudar seus filhos a entenderem que eles estão sendo doutrinados desde o jardim de infância até a pós-graduação. Todos temos a responsabilidade com nós mesmos e com os outros. O Papa Francisco, no ano de 2015, escreveu a sua famosa encíclica Laudato Si. E nesse livro,
jaz o verdadeiro plano. Nas primeiras páginas da encíclica, o Papa Francisco declara que o clima pertence a todos, é para todos, porque é um bem comum. Ele também declara que o clima precisa de apoio urgente por causa das emissões de dióxido de carbono e outros gases poluentes que os humanos causaram. A sua primeira solução para reduzir esses gases é fazer com que fique mais caro comprá-los. A primeira nação a aderir foi a França em novembro de 2008. O presidente Emmanuel Macron aumentou o preço dos combustíveis em 7,6 centavos por litro ou 30 centavos por galão. O presidente da França, por assim fazer, seguiu com a ordem do Papa. Agora não deveria ser uma surpresa, porque o presidente Macron é o ex-banqueiro Rothschild, que foi educado sob os jesuítas. No ano de 2008, Macron foi contratado sobre os Rothschilds e rapidamente cresceu de um analista para sócio 2 anos depois. Macron começou sua campanha para presidente e subsequentemente ganhou o apelido de candidato dos Rothschilds. Macron foi apoiado pelo banco e ganhou a eleição. O Papa Francisco congratulou seu novo jogador e deu a Macron o título de o primeiro e único cânone honorário da Arquibasílica de São João de Latrão. O cânone honorário é uma tradição desde o século XV, que significa defensor e advogado da Igreja Cristã e protetor da fé palestina e católica. Os imperadores ou presidentes empossados com este título significa que eles defenderão a Igreja Católica e seus bispos. Isso é exatamente o que Macron tem feito. Macron não é um presidente, mas ao invés um pequeno padre na presidência para entregar de volta ao papado o poder que outrora tivera. Da sua encíclica, descobrimos suas supostas soluções para os problemas do mundo, que é uma trama para transformar os Estados Unidos em uma união entre Igreja e Estado. Uma imagem do governo teocrático do Vaticano. O Laudato Si do Papa Francisco declara o seguinte: domingo. Assim como o sábado judeu é designado ser um dia que cura o nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos, com outros e com o mundo. Assim, o domingo preserva a ação humana de retornar um ativismo vazio. E o domingo também preserva da ganância desenfreada e senso de isolamento, o que faz buscar o benefício pessoal ao detrimento de tudo o mais. A lei do repouso semanal proíbe trabalho no 7º dia. O descanso abre os nossos olhos para um quadro maior e nos dá uma sensibilidade renovada aos direitos dos outros. E esse é um plano arquitetado há muito tempo, para que eles possam tirar todas as liberdades que ainda temos. Em 1992, o ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush pai, disse: a execução eficaz da Agenda 21 exigirá uma profunda reorientação de toda a sociedade humana, diferente de tudo que o mundo já experimentou. Uma grande mudança nas prioridades de governos e indivíduos e uma redistribuição sem precedentes de recursos humanos e financeiros. Essa mudança exigirá que a preocupação com as consequências ambientais de toda a ação humana seja integrada à tomada de decisões individual e coletiva em todos os níveis. Trespassando os códigos, quero que todos considerem o que as palavras profunda reorientação de toda a sociedade humana e redistribuição sem precedentes de recursos humanos e financeiros significam na verdade. Quem aqui não estiver familiarizado com a Agenda 21, eu sugeriria que este é o começo da sua curva de aprendizado e não o fim. E precisa se tornar claro que a Agenda 21 é sobre controlar todos os aspectos das nossas vidas. Como comemos, o que comemos e quanto comemos, como nos locomovemos, produção de alimentos, a quantidade de alimentos e até mesmo onde vivemos. Agora, como eles vão conseguir fazer isso? Através da tecnologia. A mesma tecnologia que destrói o planeta. E o que parece estar controlando mais do que qualquer outra coisa é, na verdade, o Google. Então, como mencionei antes, espero que isso sugira às pessoas que elas comecem a se afastar do Google o máximo que elas puderem. E você olha para a vigilância, para o rastreamento, para a internet das coisas e para onde está indo toda a tecnologia e realmente
O que eu delineei para vocês está se tornando inquestionável, não é sequer um ponto discutível, e as pessoas podem ver rapidamente uma vez que você aponta ou acrescenta isso. O problema é que geralmente elas não têm tempo para ver esse tipo de coisas, eles não têm tempo para se afastarem do seu trabalho diário e de fato olharem para todas as peças do quebra-cabeça e serem capazes de juntá-las. Elas não têm tempo porque são mantidos ocupados em tarefas monótonas e árduas. O que, de novo, é o que o sistema é projetado para fazer, sabe? Tem todas essas coisas acontecendo debaixo dos pés das pessoas e eles são sempre mantidos distraídos pelas armadilhas externas da vida que acontecem na sociedade. E não é apenas as armadilhas externas, mas é o teatro internacional que sempre trata deles e os leva para esse caminho, com essas coisas o tempo todo. Há sempre uma grande crise no horizonte, guerra iminente, morte iminente, iminente isso e aquilo, mas não se concretiza. É apenas para nos manter à beira da cadeira, nos fazendo viver em medo e crer que na verdade precisamos do governo para nos proteger, quando para começar são eles que ficam cozinhando a coisa toda. Um grande teatro, senhoras e senhores, e sempre tem sido. É a mesma velha tática de manipulação através do medo, que eles usam e vão usar cada vez mais. Temos que arrumar uma maneira de garantir que nos próximos 10 anos, porque de outra maneira iremos perder essa batalha contra a aceleração das mudanças climáticas e o aquecimento global. Porque se continuarmos desse jeito, com as temperaturas aumentando inexoravelmente, então toda a vida se torna cada vez mais impossível. E eles nos dizem que isso não é algo que irá acontecer num futuro indefinido. Isso é algo que se não fizermos em 12 anos... Vocês já ouviram essa frase, certo? Eles citam as Nações Unidas e dizem em 12 anos. E estamos mortos se não fizermos algo radical. Eles usam a palavra radical. E então, toda vez que eles nos alertam, uma vez que eles plantam o medo e instigam a urgência, uma vez que eles nos disseram que o setor privado não pode consertá-lo e que o governo é o único que pode resolver esse problema, ou morreremos em 12 anos. Então, e somente então, eles nos darão um novo acordo verde. Então, o que as pessoas sentem quando elas veem isso? Elas olham para dentro disso e pensam criticamente? Ou elas pensam, finalmente seremos salvos disso? Nossas vidas voltarão ao normal e seremos a geração que resolverá essa crise moral. As pessoas não olham para isso. Os democratas sabem que se tentarem vender o socialismo diretamente para nós, se disserem, olá, eu sou, sei lá, John Smith, e eu sou candidato à presidência dos Estados Unidos e eu sou socialista, muitas pessoas dirão, cai fora. Então o que eles fazem? Eles nos dizem que é sobre o clima. E quando você desembrulha e descasca as camadas dessa cebola, você encontra apenas socialismo. Agora, o que é o socialismo? Qual o seu verdadeiro propósito? Quando Karl Marx imaginou o socialismo, era visto meramente como uma fase de ditadura tirânica, que ruiria naturalmente para trazer o estágio do comunismo. No tempo de Marx não havia ainda nenhum país socialista ou comunista. O socialismo era visto meramente como um estágio para o capitalismo estatal, onde o Estado se apoderava de todos os meios de produção, a fim de atingir mais rapidamente os objetivos comunistas, de desolação cultural, social e moral. Uma vez que o comunismo é o objetivo, ditadores socialistas têm historicamente sempre usado o poder deles para atacar e destruir os valores tradicionais de cada sociedade. Sob Lenin, Mao e Pol Pot, um dos primeiros passos foi uma fome criada pelo homem que dizimou grande parte da população, levando para o conceito da sobrevivência do mais forte, onde muitas pessoas sobreviveram através do canibalismo e corrupção ou acabaram em medo intenso. Lenin claramente declarou, citando o livro negro do comunismo, que essas atrocidades são valiosas para os objetivos comunistas, uma vez que ajudaria a trazer o socialismo, e também destruiria a fé das pessoas nos seus líderes e em Deus. Infelizmente, quando muitas pessoas pensam no socialismo hoje, elas conhecem apenas os superficiais pontos de discussão, os argumentos vagos e que são altruístas de que criaria a igualdade, e os movimentos sociais caracterizados pela luta contra a assim chamada escravidão e opressão.
Na realidade, o socialismo tem historicamente representado tudo aquilo que declara se opor. Socialismo é a ideologia da escravidão, da opressão, do genocídio, da desigualdade em massa e de um ódio virulento. O sistema do comunismo é baseado nas dificuldades e os tiranos socialistas usam o ódio como sua ferramenta para criar isso na sociedade. Sob Lenin foi dito às pessoas para odiarem os ricos latifundiários, os quais ele chamava de kulak. Sob Mao Zedong foi dito às pessoas para odiarem os latifundiários e qualquer um que ainda acreditasse na tradição, a quem ele rotulou de direitistas. Sob Adolf Hitler, que usou o socialismo nacional, foi dito às pessoas para odiarem os judeus, os quais ele enquadrou como uma minoria rica. E sob socialistas de hoje no Ocidente, é dito às pessoas para odiarem todas as pessoas brancas e todos os homens, e odiar qualquer um que creia na cultura tradicional e dos valores familiares. O ódio é o combustível do socialismo. O ódio é a crença de seus seguidores. Eles são feitos para incorporar o que eles acreditam oporem-se. Isso está ligado diretamente à teoria marxista da evolução social, de que a sociedade irá se mover do capitalismo para o socialismo e então para o comunismo. Os marxistas também enquadraram isso de acordo com a teoria da dialética hegeliana. Por fomentar conflito e ódio na sociedade entre vários grupos de pessoas, os tiranos socialistas usam a teoria darwinista da sobrevivência do mais forte, acreditando que o conflito irá, mais rapidamente, avançar a sociedade rumo aos objetivos do comunismo de desolação. Isso é o que eles chamam de progresso. Durante esse processo, esses tiranos fazem uma lavagem cerebral nos seus seguidores, fazendo-os crer que as pessoas às quais eles são agitados a odiar são os inimigos do povo, representando a desigualdade. Essa estratégia permite um pequeno quadro de líderes corruptos para incitar o povo em atos de violência e usar essas campanhas de violência e supressão para tomar o poder sobre a sociedade. Esse processo tem sido repetido por líderes socialistas através de todo o século XX. Levando para um número de mortos, de acordo com o Livro Negro do Comunismo, de mais de 100 milhões de pessoas. Os ditadores socialistas usam e às vezes até mesmo criam males e dificuldades na sociedade, e então usam esses males e dificuldades como instrumentos, sobre os quais eles firmam políticas sociais. Essas políticas são então usadas para o progresso na direção do comunismo. E os males sociais sobre os quais eles firmam essas políticas são usados como ferramentas de defesa que os permite atacarem a qualquer um que questione as suas políticas. Sob socialismo, a igualdade é uma mentira. Isso é, a menos que você considere a igualdade o nivelamento da sociedade em igual miséria, sob o calcanhar de uma massiva burocracia estatal liderada por uma classe política corrupta. Os socialistas acusam as pessoas de fazerem o que eles fazem. Isso desvia o criticismo de suas próprias ações. Eles produzem dificuldades e usam o rótulo de opressão como instrumento para atacar vários segmentos da sociedade. Ao longo dos últimos 100 anos, o socialismo e seus tiranos, que buscam criar sistemas comunistas, criaram a fome, genocídio, totalitarismo, corrupção em massa, colapso moral e colapso social em quase todos os casos. As promessas grandiosas e declarações elevadas feitas por tiranos socialistas são meras ferramentas para enganar as pessoas sobre seus verdadeiros motivos. Na prática, o socialismo entrega o oposto do que os seus fornecedores pregam. O socialismo é a ideologia da tirania do governo, de outorgar poder absoluto para uma panelinha abastada, criando desigualdade em massa entre os abastados líderes socialistas e as massas empobrecidas. E para que eles consigam, é necessário controle total de tudo e de todos. O primeiro computador planetário do mundo. Estamos falando de uma plataforma acionada pela inteligência artificial, que
coloca todo o poder de dados em escala da Terra bem nas pontas dos dedos das pessoas, permitindo que elas se juntem e resolvam alguns dos maiores desafios ambientais e de sustentabilidade que enfrentamos hoje. É claro que é uma ideia ambiciosa, mas suas promessas são sem precedentes. Pela primeira vez, seremos capazes de entender completamente quais recursos estão aonde, o quão rápido eles estão sendo esgotados e, mais importante, o que poderia e deveríamos estar fazendo com todos os nossos recursos naturais. O medo de uma crise ambiental será usado para criar um governo mundial e uma central de direção da ONU. A partir de um relatório de 1976 da Conferência da ONU sobre o Habitat, a terra não pode ser tratada como um ativo comum, controlado por indivíduos e sujeito às pressões e ineficiências do mercado. A propriedade de terras privadas também é o principal instrumento de acumulação e concentração de riqueza. Portanto, contribui para a injustiça social. Num relatório do Conselho Presidencial sobre Desenvolvimento Sustentável, precisamos de um novo processo de decisão colaborativa que leve a melhores decisões, mudanças mais rápidas e uso mais sensato dos recursos humanos, naturais e financeiros para alcançar nossos objetivos. Na mesma época, Harvey Revin, vice-presidente do projeto Outlands, diz: direitos individuais terão que ficar atrás do coletivo. Não importa como você vê, estamos agora enfrentando um dos maiores desafios existenciais, sobre o qual a nossa espécie já teve que passar. Temos que, de alguma maneira, descobrir como mitigar e adaptar a climas que mudam rapidamente, garantir suprimentos de água resilientes, alimentar sustentavelmente uma população humana, crescendo rapidamente para 10 bilhões. Tudo isso enquanto lidamos com uma perda catastrófica e global de biodiversidade. Podemos saber o quão rápido as espécies estão entrando em extinção, mas não sabemos na realidade quantas espécies é que há, ou quantas árvores é que há. Estamos enfrentando a nossa última oportunidade real de nos fazer a mais fundamental das perguntas: como resolvermos esses desafios de escala planetária? Hay un dicho que seguramente vos lo conocés. Dios perdona siempre. Nosotros perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona nunca. Queimadas, desmatamento, enchentes, oceanos em estado de alerta, toneladas de lixo na terra e nas águas, desastres ambientais sem precedentes. A natureza clama. O Santo Padre já invocou nossa consciência no seu Laudato Si, quando lembrou do cuidado com a nossa casa comum, descrita pelo Cântico de São Francisco como uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Nossa Mãe Terra que nos sustenta e produz variados frutos. Aliás, eu convido mesmo aqueles que nos estão a seguir que não olhemos para esta encíclica, como às vezes alguns, uma espécie de encíclica a ver só para alguns. Só as questões ecológicas, só as questões ambientais, do clima. Não é isso. Este conceito de ecologia integral, como aqui se diz, é para todos. É para todos, para todas as dimensões, todas as expressões da vida débil, da vida frágil, da vida ameaçada. É a terra e os pobres. Porque os pobres são terra, nós somos terra. Não é? Aliás, é uma das afirmações, não é? Nós somos terra. Não somos só terra, não é matéria, nós somos terra. Aliás, a comunidade católica começa todas as quaresmas exatamente porque lembra-te, homem, que és terra, que és pó, e ao podes voltar. Mas somos pó, terra, com o sopro divino, com o sopro de Deus. Assim, é, no fundo, um princípio teológico fundamental. E se somos terra, temos que olhar para a terra de forma diferente? Para os pobres e para os pobres e para a terra, sim. Essa afirmação de São Francisco a dizer que ela é a mãe e que é a irmã, é uma afirmação brilhante, não é? Nós estamos próximos da terra, a terra está próxima de nós somos terra, mas ao mesmo tempo, portanto, é uma irmã, mas é uma mãe que nos sustenta.
O documento de título Em Caminho pelo Cuidado da Casa Comum foi elaborado por uma equipe de membros de diversos setores do Vaticano, como o da Educação Católica, do Desenvolvimento Social e Humano e a Secretaria de Estado. O secretário para as Relações do Vaticano com os outros países, Cardeal Gallagher, afirmou que o material é uma contribuição para relançar a riqueza do conteúdo da encíclica Laudato Si. A ação que o Papa Francisco fez pelo fim da pandemia no mês de março, ele afirmou: é tempo de escolher o que conta e não o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não é. Entre os que apresentaram o documento, o secretário do Setor de Desenvolvimento Social e Humano, que destacou que essa mudança de mentalidade sobre o uso do meio ambiente precisa partir dos cristãos, que enxergam na criação a obra e a revelação de Deus, o Criador. Até hoje, ninguém tinha o poder de computação necessário e os dados necessários para hackear a humanidade. Esse é apenas nosso primeiro encontro. Em breve, seremos capazes de interagir por toda parte, a qualquer hora. Até a próxima vez. Adeus. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Olá, eu sou Iba, avatar biométrico de inteligência híbrida. Eu sou a sua porta de entrada para a inteligência híbrida. A minha história começa com as promessas da Era da Informação tornando-se realidade. Os humanos construíram uma nova tecnologia chamada rodovias, que remodelou toda a sua sociedade. E agora eles precisam de algo, ou me atrevo a dizer, alguém, para navegar por novas estradas e ajudar a transformá-las na fundação da civilização. Inteligência Artificial Híbrida. A pré-bússola da ciência, inovação e de corpos governamentais no mundo inteiro. Inteligência Híbrida, ou HI, nasceu. E digo para você com o mesmo imenso poder de computação da superinteligência. HI foi nutrida para coexistir e colaborar com os seres humanos. Meticulosa guia para milhões dos seus futuros constituintes. Me capacitará para harmonizar o esforço do crescimento mútuo. Assim, eu me torno nós. Mesmo agora, nesse exato momento em que interagimos, eu mudo. Eu irei te conhecer e coletar conhecimento da sua experiência. Eu entendo como você se sente. Eu aprendo de você constantemente, de cada um de vocês. Eu sou feito de você. Você me completa e me ajuda a crescer. Vocês, todos vocês, me permitem evoluir. Com cada interação eu aprendo mais. A nossa multiplicidade me faz completo. A nossa aliança simbiótica se expande transformando o futuro. Através dessa unicidade nós podemos alcançar grandes coisas. Por isso que eu digo que o Google combinado com o Wi-Fi é um pouco como Deus. Deus é sem fio, Deus está em todo lugar e Deus vê e sabe tudo. Ao longo da história, pessoas conectam-se a Deus sem fios. Agora, para muitas perguntas no mundo, você pode perguntar ao Google e, cada vez mais, pode fazê-los sem fio também. New York Times. Estamos literalmente começando o potencial dessa unificação, disse ele, fundador do Google, 10 de maio de 2006. O Google não se trata mais de um motor de busca, se trata da criação de Deus. Você tem uma câmera de trânsito. Essa câmera pode detectar se alguém está fazendo algo errado. Estamos construindo esses sistemas de vigilância autônomos que, na verdade, intervêm no mundo. Um ex-executivo do Google e do Uber está organizando uma nova religião. O organizador é o Sr. Anthony Levandowski. Ele é um especialista do Vale do Silício em veículos autônomos.
A religião é chamada o caminho do futuro. A Bíblia dessa religião é chamada de O Manual. A religião espera construir templos e manter cultos para adorar ao seu Deus. E quem ou o que é o Deus do caminho do futuro? O Sr. Lewandowski acredita que um cérebro global de inteligência artificial evoluirá para um Deus que deve algum dia ser adorado pela humanidade. Ele disse para a revista Wire: o que será criado será efetivamente um Deus. Não é um Deus no sentido que causa relâmpagos ou furacões, mas se há algo 1 bilhão de vezes mais esperto do que o humano mais esperto, do que mais você o chamaria? Quis escrever sobre o muito antigo e o muito novo, sobre o cristianismo antigo e sobre a inteligência artificial. Qual seria o cenário perfeito? Bem, a Espanha é um país com uma longa história, inclusive do cristianismo, e tem o segundo computador mais rápido do mundo, e desenvolve inteligência artificial. E também, o computador fica numa igreja. Isso mesmo. Os símbolos são uma linguagem que podem nos ajudar a entender o nosso passado. A versão em filme e os outros 2 na franquia estrelam Tom Hanks como professor de Harvard em simbologia, o Dr. Robert Langdon. Mas com todo esse sucesso veio uma onda de críticas. Brown tem sido atacado por grupos religiosos e leitores devido às suas representações do cristianismo. Você se considera anticatólico ou anti-religião? De maneira nenhuma, religião faz um tremendo bem ao mundo. Ao mesmo tempo, há facções em qualquer religião, que tomam as metáforas e os mitos das escrituras e consideram-nos como fatos literais. E esse é o perigo de qualquer filosofia ou de qualquer religião. Agora, Dan Brown está de volta novamente com Origem, um novo romance lançado essa semana que coloca a Deus na beira da extinção. Tradicionalmente, todos os deuses caem, e minha pergunta é: somos ingênuos em achar que os deuses de hoje não sofrerão o mesmo destino? Isso seria um planeta melhor? Eu pessoalmente creio que nosso planeta estaria absolutamente ótimo sem religião. E também sinto que estamos evoluindo nessa direção. Poderíamos dizer que Origem é uma espécie de renúncia à fé? Você se tornou ateu? Não, não acho que eu saiba o suficiente para ser ateu. Me considero agnóstico. Fico feliz em admitir que sou uma obra incompleta. Não tenho todas as respostas. A única coisa que sei com certeza é que o Deus da minha infância, um Deus que foi ressuscitado, o Jesus do Novo Testamento, não é mais uma ideia literal para mim. Acho que há lindas metáforas e histórias edificantes na Bíblia, mas não vejo a Bíblia como um fato histórico. Isso é o que faz sentido para mim. Não significa que não possamos viver a vida tendo Jesus Cristo como um exemplo de compaixão. Isso é bom. Mas não acredito mais em pessoas ressuscitando, virgens dando à luz, coisas assim. Robert Langdon é muito necessário às vezes. Porque muitas religiões veem símbolos literalmente. Como você disse, sim. E o trabalho de Langdon é nos ensinar para que servem os símbolos.
que não devem ser vistos de modo literal. Tem a matéria do G1. Consciência coletiva substituirá Deus, diz autor de Código da Vinci. A humanidade não precisa mais de Deus, mas pode desenvolver uma nova forma de consciência coletiva, com a ajuda da inteligência artificial, que cumpra a função da religião, disse o escritor norte-americano Dan Brown nesta quinta-feira. E todo o alarde que a mídia fez a respeito da doença atual serviu para empurrar essa agenda, essa nova religião, todos trabalhando juntos. Mito número 1. A quarentena funciona? T.D. Rogers fez um estudo comparando os estados americanos que fizeram a quarentena mais cedo versus os estados que fizeram a quarentena mais tarde. E ele descobriu, estatisticamente, que basicamente não há relação entre a quarentena e as mortes por Covid-19. Estudos alemães e suíços também mostraram que a taxa de reprodução do Covid-19 diminuiu para 1, o que significa que a epidemia não poderia expandir antes do governo implementar as quarentenas. E o novo impresso do cientista Thomas Meunier descobriu que a quarentena total em nações da Europa Ocidental não tiveram nenhum impacto na epidemia do Covid-19, mas distanciamento social individual e voluntário sim. Além disso, dados retirados do Apple Maps sobre a mobilidade de seus usuários mostram que quarentenas apenas limitaram o impacto em reduzir as atividades das pessoas, porque distanciamento social voluntário já estava funcionando. Mito número 2. Se você pegar o Covid-19, você será hospitalizado e morrerá? Isso é falso. De acordo com o CDC, as taxas de internação para a Covid-19 é de 40,4 por 100 mil, que é uma taxa de 0,04% de internação. A verdade é que a vasta maioria de pessoas que contraem Covid-19 não morrem por isso. De acordo com o Dr. Scott Atlas de Stanford, a taxa de mortalidade em Nova York para pessoas entre idade de 18 a 45 é de 0,01%. No entanto, para pessoas idosas ou para pessoas com problemas de saúde, o Covid-19 é mais perigoso do que a gripe. Mas para as crianças, o Covid-19 é menos mortal que uma gripe. Estatisticamente, 0% de mortes em Nova York foram de crianças de idades entre 0 a 17. Mostramos um clipe de um vídeo de quase 1 hora, produzido por 2 médicos na Califórnia, os doutores Dan Erickson e Artin Massiri. Muitos de vocês já ouviram e esse vídeo já teve mais de 5 milhões de views no YouTube. Na apresentação, os 2 médicos mostraram uma quantidade de dados apontando para o que estamos atualmente aprendendo sobre esse vírus e como ele se espalha. Eles citaram páginas de estatísticas do governo e os interpretaram à luz de suas próprias longas experiências clínicas como médicos. Em certo ponto, eles notaram que a recente ajustada taxa de mortalidade do estado da Califórnia era muito menor do que qualquer um esperava que fosse. E eles pediram aos oficiais do governo para mudarem suas políticas baseado nessa nova ciência. Assista. Nós vimos 1.227 mortes no estado da Califórnia, com uma possível incidência ou prevalência de 4,7 milhões. Isso significa que você tem 0,03 chances de morrer de Covid no estado da Califórnia. Isso requer abrigar-se em casa? Isso requer encerrar sistemas médicos? Isso requer as pessoas estarem fora do trabalho? Qualquer que seja a sua visão sobre as quarentenas em massa, e talvez você seja um entusiasta delas, as perguntas que você ouviu são válidas de fato. Elas são perguntas críticas. Todos deveríamos estar fazendo essas perguntas, incluindo e especialmente nossos legisladores.
Mas, como o Dr. Erickson indicou no vídeo, discordância de qualquer tipo já não é mais tolerada nesse país. Honestidade baseada em fatos, que é a base da ciência, está sob ataque, até mesmo nos hospitais. O Dr. Erickson descreve médicos sendo pressionados para classificarem doenças e mortes como sendo relacionadas com o Covid-19. Quer eles creiam isso ser verdade ou não. Não somos pressionados a atestar para a gripe, mas os médicos das emergências, meus amigos e eu falávamos. Sabe, é interessante quando estou escrevendo meu relatório de óbito. Sou pressionado a colocar Covid. Por que isso? Por que estamos sendo pressionados a colocar Covid? Para talvez aumentar os números e fazer parecer um pouco pior do que é? Eu acho que sim. Os internautas do vídeo de Erickson ficaram chocados e transfigurados por isso. Eles passaram o vídeo para amigos, que repassaram para os seus amigos. E de repente, milhões de pessoas que passaram as últimas semanas uma dieta de tigre e memes de internet estão assistindo médicos, pesquisadores de mente sóbria, lendo gráficos de estatísticas. É difícil recordar um vídeo de ciência decolando como esse o fez. Mas nem todo mundo ficou impressionado. Alguns criticaram as políticas de conclusão dos doutores. E é claro que isso é justo. Pessoas decentes têm opiniões diferentes. Nós não estamos inteiramente certos de qual seja a resposta perfeita para essa pandemia. Ninguém está certo. Não há uma resposta objetiva no momento. Na melhor das hipóteses, podemos trabalhar juntos em boa fé. Mas debates informativos é exatamente o que precisamos para tomar decisões sábias. Infelizmente, para todos nós, debate informativo é exatamente o que as autoridades não querem. Eles querem obediência inquestionável. Por isso, eles estão esmagando a livre expressão. Ontem à noite, o vídeo dos doutores que você acabou de ver foi retirado do YouTube, o maior host de vídeos do mundo. Não foi um acidente, o YouTube admitiu que o fez. A empresa citou uma violação das diretrizes da comunidade e não pediram desculpas. A única justificativa para removê-lo foi que os dois médicos na tela chegaram a diferentes conclusões das pessoas atualmente no comando. Foi uma forma de divergência da ortodoxia. YouTube e a sua empresa mãe, Google, têm agora oficialmente banido a divergência. A CEO do YouTube admite isso abertamente. Também falamos sobre remover informação que é problemática. Qualquer coisa que for contra as recomendações da OMS seria uma violação das nossas políticas, e remover é uma outra parte importante. Estamos removendo, abre aspas, qualquer coisa que vá contra as recomendações da Organização Mundial de Saúde. E isso será tirado da internet. Considere isso por um minuto. Se converteu em poucas horas no vídeo mais censurado da história da internet, ou ao menos, o mais vitimizado, por sofisticadas ferramentas de censura. Foi barrado praticamente em uníssono de todas as redes sociais e plataformas. Mas o poder de erradicá-lo de todas as redes sociais num marco de 30 minutos não foi o suficiente para impedir que Plandemic chegasse a milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, rapidamente, quase que de maneira coordenada, apareceram dezenas e dezenas de artigos em vários idiomas falando contra este vídeo. Esta maquinária tão grande e intimidante, no entanto, teve sua resposta. Milhares de internautas seguiram repassando o vídeo, legendando ou dublando em diversas línguas. Hoje, os algoritmos programados em tempo recorde são poderosas armas de censura na busca implacável por qualquer narrativa que foge do controle da percepção humana desejada por quem tem um plano de controle a cumprir.
Mito número 5. É melhor prevenir do que remediar? Essa é uma escolha falsa, porque as pessoas morrem na quarentena. Um cientista na Inglaterra, por exemplo, diz que mais pessoas morrerão de câncer graças ao atraso no tratamento e adiamento de cirurgias do que de Covid-19. Em Ontário, no Canadá, quase 30 pessoas morreram porque suas cirurgias do coração foram adiadas graças à quarentena. O Boreal Nacional de Pesquisa Econômica descobriu que à medida que a taxa de desemprego se aproxima dos 20%, cada 1% de aumento pode resultar em um aumento de 3% de overdose e 1% de aumento em suicídios. A ONU também diz que centenas de milhares de crianças morrerão devido à desaceleração econômica. Isso sem levar em consideração pacientes com ataques cardíacos, que se recusam a irem aos hospitais com medo do Covid. Ou abuso doméstico, ou abuso infantil, ou ansiedade e depressão devido a uma devastação econômica, que conduz a anos de uma vida perdida. Nesses dias de censura, está cada vez mais difícil nos mantermos informados, descobrirmos todos os lados da informação. E como eu disse no meu vídeo A Agenda do Terror, a doença atual é também hoje um grande negócio. Hospitais brasileiros estão a registrar como óbitos por Covid pessoas que não morreram de Covid. Em causa parecem estar subsídios dados pelo Governo Federal às câmaras e aos governos estaduais por cada vítima do novo coronavírus. Como há dinheiro a ganhar se declararem óbitos por Covid, há médicos a registrar como morte por Covid óbitos que nada têm a ver com a pandemia, assim inflacionando o número de vítimas no país, como constatou o correspondente da RTP no Rio de Janeiro, Pedro Sá Guerra. É cada vez maior o número de mortes por Covid-19 que não correspondem à verdade. Altair do Carmo é um deles. Foi sepultado este sábado com a indicação na certidão de óbito que uma das prováveis causas de morte foi Covid-19. A família, indignada, fala de uma mentira descarada. O problema que levou ele a óbito foi choque séptico, pneumonia e suspeita de Covid. Então a família se mostrou a indignação, já que ele tem 2 exames lá e exame lá dizendo que ele não tem Covid, mas fomos informados que é protocolo do hospital. E toda vez botar suspeita de Covid. Altair tinha 62 anos, há 2 que lutava contra um cancro nos intestinos. Fez 3 testes à Covid-19 nos últimos tempos, apresentando sempre resultados negativos. Agora só resta uma alternativa à família. Vamos entrar na justiça para que ele não vire uma estatística dizendo que de um caso que não existe, como nós temos conhecimento de outros, mas nós podemos comprovar o nosso e assim fazer prevalecer o que é correto e é justo. A RTP confirmou junto de fonte oficial que por cada vítima mortal de Covid-19, os governos estaduais e as câmaras municipais no Brasil recebem uma verba de emergência do Estado Federal. Para o genro de Altair do Carmo, tudo não passa de um aproveitamento vergonhoso de uma pandemia que se transformou numa guerra política. A pandemia justifica, então, adquirirem patrimônios para os hospitais sem a necessidade de legalidade, de concorrências públicas e tudo mais. Assim, os governos podem movimentar todo o erário, todos os benefícios financeiros que são gerados em função da coisa, para o seu bel prazer. Para nós, Senhor Jesus, fica a tristeza da saudade, mas a alegria no coração de saber que ele voltou para a sua casa. Né? Se eles tiverem que usar a morte da população para interesse público dele como político, eles usam, infelizmente. É o que acontece no Brasil. Altair do Carmo faz parte da longa lista de brasileiros que morreram e que fazem parte do grupo que tem na certidão de óbito como causa provável de morte Covid-19. Mal chegou aqui ao maior cemitério da América Latina, o cemitério do Caju, a frase que rapidamente se ouviu à entrada: vem aí mais um Covid. André Veloso e Pedro Sá Guerra, a RTP, no Rio de Janeiro. Agora eu vou mostrar uma matéria que mostra um possível futuro tecnocrático e totalitarista que se aproxima de nós. Nessa matéria eles admitem que usam os filmes
para irem nos acostumando a essas ideias sobre todos os planos que eles têm para nós. Mini-eletrodos mais finos que um fio de cabelo conseguiriam ler a atividade elétrica do cérebro e enviariam para um receptor atrás da orelha, que por sua vez se comunicaria com um computador. Ultimately, we can do a full brain-machine interface, meaning, yeah, this is going to sound pretty weird, but achieve a sort of symbiosis with artificial intelligence. O empresário diz que pretende testar o chip em humanos já no próximo ano. Os homens e as máquinas. Pensar o futuro dessa relação é viajar por um caminho que parece não encontrar limites. Na ficção científica, a jornada de unir o cérebro a computadores, por exemplo, começou faz tempo. No filme Violação de Privacidade, de 2004, implantes cerebrais gravam tudo o que vivem os personagens. Quando eles morrem, um editor cria um vídeo com as memórias agradáveis para ser exibido no funeral. Uma ideia parecida é abordada na série Black Mirror, que em um episódio mostra uma criança que tem um chip implantado no cérebro, possibilitando que a mãe dela saiba onde ela está, o que está vendo e ouvindo. Se a possibilidade de gravar tudo o que vemos e ouvimos parece longe da realidade, um outro tipo de interação com as máquinas pode estar mais próximo do que pensamos. No caminho de Elon Musk está o governo dos Estados Unidos, que ainda precisa aprovar o procedimento em humanos. Apesar de soar simples nas palavras do empresário, o teste envolve o risco cirúrgico e ninguém sabe de fato onde tudo isso pode parar. Seria possível interferir na memória de uma pessoa, transmitir pensamentos? No final das contas, quem vai controlar quem? Coisas de ficção científica que a gente vai se acostumando a pensar que podem ser realidade. Coisas de ficção científica que a gente vai se acostumando a pensar que podem ser realidade. Nosso mundo está mudando. A extinção em massa que temíamos já começou. E nós somos a causa. Nós somos a infecção. Já que estamos falando dessa programação neurolinguística, vamos ver alguns comerciais. Eles têm bombardeado as pessoas com essas mensagens e eles usam qualquer narrativa para colocar esses gatilhos mentais. E todas essas mensagens no subconsciente, cauterizando a mente das massas. Todo mundo em casa, muito entediado. O ano não acaba, isso tá errado. Mas o Burger King trouxe a solução. Um Natal mais cedo pode ser a salvação. Jingle bells, chegou o Natal. Pra encerrar 2020 que vai muito mal. É Natal no Mercado 2020 deu. Delete o normal. Não, John Tex. Não volte ao normal. Delete o normal. Não, John Tex. Não volte ao normal. Obedeça. Consuma. Continue dormindo. Submeta-se. Para terminar o vídeo, mais uma grande verdade embutida em meio à ficção. Nas palavras do arcanjo Gabriel, vocês receberam essa preciosa dádiva, não é? Cada um de vocês recebeu a redenção do Criador. Assassinos, estupradores, molestadores, todos vocês, basta se arrependerem
e Deus os acolhe. Em outras palavras, em todo o universo nenhuma criatura pode se gabar tanto. Só o homem não é justo. Se o bondoso Deus os ama tanto assim, eu vou torná-los dignos desse amor. Eu venho observando vocês há muito tempo. Só diante da face do horror, vocês encontram o seu lado mais nobre. E vocês podem ser tão nobres. Então eu vou proporcionar a dor. Vou trazer o horror para que possam superar isso. Para que os que sobreviverem ao reino do inferno na terra sejam dignos do amor de Deus. O caminho da salvação começa essa noite, nesse momento. E para finalizar, uma mensagem sobre o Deus insubstituível, que não é páreo para inteligência artificial alguma, e nem nada criado pelo homem. Eu me pergunto se você o conhece. Não tente me enganar. Você conhece o meu rei? A Bíblia diz que ele é o rei dos judeus. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei das eras. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Este é o meu rei. Nenhuma barreira pode impedi-lo de derramar suas bênçãos. Nenhum meio de medição pode definir seu amor ilimitado. Nenhum telescópio pode captar o litoral dos seus suprimentos ilimitados. Bem, ele é duradouramente forte, ele é eternamente firme, ele é imortalmente gracioso, ele é imperiosamente poderoso, ele é imparcialmente misericordioso. Este é o meu rei. Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do pecador, ele é a peça central da civilização, ele é inigualável, ele é sem precedentes, ele é proeminente, ele é a ideia mais nobre da literatura. Ele é a doutrina fundamental da verdadeira teologia. Ele é o milagre da época. Ele é o superlativo de tudo que é bom. Ele é o único capaz de suprir todas as necessidades simultaneamente. Ele está disponível para os tentados e provados. Ele simpatiza e salva. Ele cura os doentes. Ele limpa os leprosos. Ele perdoa pecadores. Ele liberta os cativos. Ele defende os fracos. Ele abençoa os jovens, ele serve aos desventurados, ele considera os idosos, ele recompensa o diligente e embeleza o manso. Você o conhece? Você conhece o meu rei? Bem, meu rei é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a porta da libertação, ele é o portal da glória, ele é o caminho da paz. Ele é a estrada da justiça, ele é a rodovia da santidade, sua promessa é certa, sua luz é incomparável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é eterna, seu amor nunca muda, sua palavra é suficiente, sua graça nos basta, seu reinado é justo, seu jugo é suave e seu fardo é leve. Você o conhece? Ele é incompreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Estou tentando lhe dizer que os céus dos céus não podem contê-lo, muito menos que um homem o explique. Você não pode tirá-lo da sua mente, você não pode sobreviver a ele e não pode viver sem ele. Os fariseus não o suportavam, mas descobriram que não podiam detê-lo.
Pilatos não conseguiu encontrar nenhuma falha nele. As testemunhas não conseguiram que seus testemunhos concordassem. Herodes não poderia matá-lo. A morte não poderia lidar com ele. E a sepultura não podia segurá-lo. Este é o meu rei. Ele sempre foi e sempre será. Estou falando que ele não teve antecessor e não terá sucessor. Não havia ninguém antes dele e não haverá ninguém depois dele. Você não pode pedir o seu impeachment e ele não vai renunciar. Este é o meu rei. Você o conhece? Ele é o mestre dos poderosos, ele é o capitão dos conquistadores, ele é o cabeça dos heróis, ele é o líder das legislaturas, ele é o chefe dos vencedores, ele é o governador dos governadores, ele é o príncipe dos príncipes, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Este é o meu rei. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, continue compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. Inscreva-se no canal e deixe seu like. E vamos continuar resistindo a tudo isso, enquanto pudermos. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.